a secret chord. David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Aleluia! Graça e paz da parte de Deus. Bom dia, bem-vindo mais uma vez a mais uma manhã com Deus, a mais um encontro com a palavra de Deus, a mais uma liberdade que nós damos ao Espírito Santo de Deus para falar conosco nesta manhã. E nesta manhã eu quero falar um pouquinho sobre o segundo domingo de maio, onde se comemora o Dia das Mães. Quem sabe você vai dizer, mas já passamos. Sim, nós passamos, mas eu quero falar um pouco para os filhos nesta manhã. E falando para filhos ou sobre filhos, não tem como eu deixar de falar sobre mães. E eu gostaria de citar para vocês nesta manhã algumas mães que nós encontramos na Bíblia. Falar sobre algumas mães que eu pude ter o prazer de conhecer na leitura diária da palavra. Eu quero falar sobre que gravidez não é ser mãe. Quem sabe você se assuste com essa palavra. Estar grávida nem sempre é ser mãe. Gravidez somente não é ser mãe. Às vezes, gravidez indesejada faz mães jogarem seus filhos no lixo. Faz mulheres dar os seus filhos para os outros. Gravidez somente faz mulheres matar as crianças. Mas mãe de verdade, ela não engravida somente. Mãe de verdade, ela gera o filho. Ela fecunda, ela sonha com o prazer de ser mãe. Mas eu quero falar de algumas atitudes de mulheres mães da Bíblia. Eu quero falar de mães que não suportam a dor dos seus filhos. Eu quero falar sobre uma mãe chamada Joquebede, que eu li e reli este texto que está em Êxodo no capítulo 2, no versículo 2, que fala sobre Joquebede, uma mãe que por 3 meses escondeu o seu filho. Eu não consigo imaginar como uma mãe conseguiu fazer uma criança não chorar alto, não fazer nada que chamasse atenção por 3 meses. O que esta mãe fez? Escondeu o seu filho por 3 meses para que ele não fosse ouvido. Escondeu o seu choro, amamentou, alimentou. Quando chegou aos 3 meses, ela entendeu, eu não tenho como mais esconder esta criança, porque havia um decreto que todos os meninos que nascessem no período X iriam morrer. E aquela mãe decide, além de esconder o seu filho, ela decide abrir mão do seu filho. Você sabe o que é uma mãe abrir mão do seu filho? Como mãe, eu não consigo imaginar. E aquela mulher prepara um cesto, coloca o seu bebê lindo, diz a Bíblia que ele era formoso. Coloca ele dentro de um cesto, prepara aquele cesto e coloca aquele bebê de rio abaixo, para que ele fosse encontrado e vivesse. Eu não consigo imaginar a dor desta mãe. Mas eu quero falar sobre outra mãe. Uma mãe chamada Agar, que após ser mandada embora do seu convívio com o seu filho, ela sai caminhando com pão, com comida e com água. Mas chegou num determinado lugar, acabou-se a água. Acabou-se tudo. Acabou a esperança daquela mãe. Os momentos de dor daquela mãe fez aquela mãe esquecer das promessas de Deus sobre o seu filho.
A dor, muitas das vezes, também cega as mães. Uma mãe não suporta ver a morte de um filho. E Agar pega o seu filho, o menino, a Bíblia diz, o rapaz, e coloca ele a uma distância dela. E diz para ele, fique aqui, eu vou estar mais ali. E ela sentou à distância, para não ver o seu filho morrer. Eu não quero falar do que Deus fez depois. Eu só quero trazer para você as atitudes de uma mãe para não ver o seu filho morrer. Eu quero falar também agora de uma mãe chamada Rispa. Essa mãe me surpreendeu. Essa mãe, você lê sobre ela lá em 2 Samuel, no capítulo 21, no versículo 10. Essa mulher, após ter os seus 2 filhos mortos, nossa, eu chorei muito quando eu li. Essa mulher pega panos de saco, vai até o local onde os seus filhos estavam jogados ali, os corpos dos seus filhos. Essa mulher forra a pedra com os panos de saco. A Bíblia, sempre que refere a panos de saco, ela nos faz entender que é um sinal de humilhação. Essa mulher não tinha uma almofadinha, um travesseirinho, um colchãozinho, um lençol bonito, era panos de saco. E essa mulher fica ali, sobre aqueles panos de saco, protegendo os corpos dos seus filhos. Você consegue entender a dor desta mãe por perder os seus filhos e agora proteger os seus filhos? A Bíblia diz que esta mãe ficou sentada em estudos por quase 3 meses. Outros dizem 3 meses. E de dia ela espantava as aves do céu, e à noite ela espantava os animais do campo para que não comessem a carne dos seus filhos. Eu confesso que isso me dói todas as vezes que eu falo a respeito dessa mãe. Eu não consigo imaginar a dor desta mulher, a força desta mulher, a coragem desta mulher em ter esta atitude. Somente uma mãe faz isso. Somente uma mãe é capaz disso. E a Bíblia diz que esta mulher fez. Ficou ali. Eu também quero falar sobre uma mãe que sofreu muito ao ver o seu filho carregando uma cruz. Ao ver o seu filho sendo crucificado injustamente. Eu imagino a agonia, o sofrimento desta mãe, chamada Maria. Mãe não suporta ver a dor de um filho. Mãe faz qualquer coisa por um filho. Mãe não tem nome, mãe sempre será mãe em todo lugar. Eu fui ministrar a palavra num lugar a semana passada. Eu fui falar para uns jovens da idade até 12 anos e acima de 12 anos. Eu quase não consegui falar naquele lugar. E para conseguir falar, eu tive que pegar o microfone e eu disse para eles uma coisa, que eu já ministrei em presídios e que algo me chamou a atenção no presídio, que foi ver a organização, o respeito daquele povo, quando a gente falava. O silêncio paira num presídio. Eu disse para eles, não esperem chegar em um presídio para aprender a valorizar as oportunidades que vocês têm. Não esperem chegar num presídio para aprender a honrar as pessoas. E eu perguntei, vocês querem viver quanto tempo? Vocês querem chegar na idade de quantos anos?
E alguns responderam: quero viver muito. E eu disse: mas os jovens estão morrendo com seus 17, 20, 23 anos. Mas eu tenho uma receita infalível para vocês. E eles arregalaram os olhos. E eu li com eles. Eu abri a Bíblia com eles em Efésios, no capítulo 6. E eu li com eles assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento que tem promessa. Honra com promessa. Por quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu disse: querem viver muito tempo? Honre o teu pai e a tua mãe. Aprenda a ouvi-los. Um pai e uma mãe não têm prazer nos seus filhos morrendo pelas drogas, pela prostituição, pela AIDS. Ouve o conselho dos seus pais. Aproveitem essa oportunidade aqui para refletirem a vida que vocês estão levando e mude o caminho de vocês. Eu não sei qual é a atitude que a sua mãe teve para que você vivesse até hoje, para te proteger, para te livrar. Eu não sei aonde os seus pais erraram muitas das vezes para te proteger, para te educar. Mas eu sei que você pode mudar a sua história hoje. Não errando sobre os erros dos seus pais, mas acertando sobre os acertos deles. Ainda tem oportunidade para você que está me ouvindo nesta manhã, jovem. Quer viver muito? Te dou um conselho nesta manhã. Honre ao teu pai. Jovens estão dando honra aos traficantes. Jovens estão dando honras a conselhos de pessoas erradas. Jovens estão dando honra a amizades erradas, mas não têm valorizado nem honrado os seus pais. Eu não sei como você saiu de casa hoje, qual foi a condição que você deixou o coração do seu pai e da sua mãe, mas eu sei que você pode mudar a sua entrada em casa hoje. Entre com amor, ame os seus pais, honre os seus pais. Grave no teu coração Efésios 6, para que vivas mais nesta terra. Grave Efésios 6 no seu coração, para que você viva mais uma vida digna nesta terra, honrando os seus pais nesta terra. Deus te abençoa, que o seu coração esteja aberto para ouvir esta palavra. Deus te abençoe, para que você nesta manhã reflita a sua vida, o que você fez ontem, o que você está fazendo agora e como você pode mudar a sua história, mudando os seus caminhos e as suas atitudes. Que a sua mãe nesta manhã se orgulhe de você com a nova vida que você vai proporcionar à sua família, aos seus pais e a você mesmo. Deus te abençoa. Bom dia, em nome de Jesus. Amém e amém.